Bom dia, pessoal. Então é um prazer receber vocês todos aqui para essa palestra do professor Roberto. Eu gostaria de agradecer ao professor Roberto pela disponibilidade de dar essa palestra sobre a ascensão da matemática no Brasil. Então eu vou passar a palavra para o Roberto, que é professor da UFPR, né? Há não muito tempo, né, Roberto? Pela idade a gente sabe. Bom, espero que vocês aproveitem, né? O auditório está bem cheio. Com você, Roberto. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao João pelo convite. Eu queria contar para vocês um pouquinho como eu cheguei a esse tema aqui, tá? Primeiro, eu não sou um pesquisador da área da educação matemática. Assim, minha área é dinâmica dos fluidos. Porém, há umas 2, 3 semanas atrás, teve a semana acadêmica de matemática lá na UFPR. Aí os alunos chegaram para mim e falaram: professor, por que você não fala aí por que o Brasil passou para o grupo 5, o que é isso? Aí eu falei: gente, eu não sei falar sobre isso, entendeu? Isso aí não... O que eu sei são histórias, algumas coisas meio lendas, então... Aí ele falou: não, vai lá, conta histórias que você ouvia. Aí eu, tá bem, aceitei esse desafio. Só que, quando você vai... Tá bom, quando você se propõe a fazer algo, você tem que fazer bem feito, né? Aí foi que eu me dei conta: eita, vai ser mais difícil do que eu imaginava. Porque, assim, eu não queria apenas, para falar com os alunos, apenas contar histórias, lendas, conversas que eu ouvia de corredor do IMPA. Porque eles falaram assim: professor, conta as histórias que você ouviu lá do IMPA lá. Porque eu fiz doutorado no IMPA, então por isso que eles me chamaram: vai lá, conta as histórias. Não, vamos um pouco mais. Então, o objetivo aqui de hoje, pessoal, assim, eu não chamaria de palestra, chamaria de conversa, sabe? Imagina quem tem avó ou avô, sabe como é que gente velha gosta de ficar contando história do passado. A ideia que hoje é essa, tá? Eu vou contar algumas histórias, sabe? Algumas pessoas das antigas que eu conheci através dos livros, tá? Não conhecia essas pessoas. Então, assim, se por acaso, no decorrer da minha fala, alguém lembrar algum nome de um matemático, olha, poxa, você deveria ter falado dessa pessoa, olha, sinta-se à vontade, pode falar, entendeu? Porque é difícil você fazer esse levantamento histórico. Então, eu posso ter esquecido de alguém, até porque o tempo é curto, não tem como falar de todos. Tudo certo? Então, qual é a ideia? Veja só, a gente está falando de história, né? Então, quando a gente fala de história, vamos fazer um paralelo com história do mundo real. Tá? Então, você divide a história em eras, né? Idade Média, contemporânea. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi separar a história da matemática no Brasil em fases. Então, eu separei naquelas fases ali. As datas, eu vou explicar depois por quê. Então, a primeira coisa que eu quero falar, a primeira parte, basicamente, é quando começou a matemática. Quando foi que teve o primeiro professor em matemática no Brasil? A gente vai começar, pessoal, da origem. Do nada se fez o homem. Então, do nada se fez matemática no Brasil. Eu vou começar do zero, do Adão e Eva, na matemática no Brasil. Tá? Então, que é aquela primeira parte que eu estou chamando de prelúdio da matemática brasileira, que é basicamente século XIX. Depois, eu vou passar para aquela segunda parte, que eu vou chamar dos primeiros passos ao ímpar, vocês vão entender por quê. E, em seguida, desenvolvimento, como a matemática brasileira se desenvolveu rápido em 30 anos, na década de 50 a 80. E depois eu vou falar um pouco sobre a consolidação da matemática no Brasil e agora a chegada ao topo, que é o bam-bam-bam, que está todo mundo falando agora. Tudo bem? Sintam-se à vontade para comentar, tá, pessoal? Aqui, como eu falei, é uma conversa. Essa conversa que eu vou ter com vocês hoje, eu sempre contei para os meus amigos quando saio para conversar, em conversa de almoço. Então, é um bate-papo. Não encaro como uma palestra, que palestra fica um negócio muito assim, ó, eu lá no pedestal e vocês aqui embaixo. Não, aqui é bate-papo, é conversa. Então, vamos lá. Veja só. A história da matemática e história de qualquer coisa no universo, ela está contextualizada, né? Você não pode simplesmente assim, olha, vamos estudar a história da matemática, esqueça a história do mundo. Não. A história da matemática está dentro, tem um contexto político das coisas. Então, sempre que possível aqui na minha fala, eu vou fazer um pouco da contextualização política do que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, a primeira fase que eu estou chamando de prelúdio da matemática no Brasil é de 1808 a 34. Por que 1808? Veja só. 1808 foi o ano que a família real chegou ao Brasil. Então, basicamente, tudo no Brasil, não vou falar da história do Brasil aqui agora, começa em 1808. Lá Dom João está fugindo de Napoleão, covarde, vem para o Brasil se esconder aqui. Certo? Covarde entre aspas. Tem gente... Então, quando a família real vem ao Brasil, não vem apenas a família real. Vem toda a corte portuguesa. Tá, pessoal? Vamos pensar um pouco, tá, pessoal? Para o pessoal que é mais novo aí. A gente está falando, pessoal, 1800, aqui só tinha mato.
escravo e senhor, coronéis. Para que ia ter escola? Então, escolas só vieram ao Brasil com a vinda da família real, com a vinda de toda a corte portuguesa. Peraí, precisamos educar os filhos dos nobres portugueses. O que é que você faz? Na verdade, não cria-se, você traz a primeira escola ao Brasil. Escola, quer dizer, escola do ponto de vista formal, a instituição escola, que foi a Academia Real da Marinha, que já existia em Portugal, simplesmente transferiu para o Brasil com a vinda da corte. Na Academia Real da Marinha, basicamente era uma escola, vamos dizer assim, entre aspas, meio que nível ensino médio. A matemática que se via lá era até noções de cálculo. Que quem é da mais antiga, igual a mim, por exemplo, eu vi limites no ensino médio. Então, quem é mais antigo, aquelas noções de limites derivadas, por exemplo, eu vi isso até o ensino médio. Então, basicamente, era essa foi a primeira escola no Brasil, a Academia Real da Marinha. Porém, vamos pensar mais um pouco. O imperador chegou ao Brasil, o rei, no caso, o rei chegou ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro, não tem nada. Então, você precisa de infraestrutura na cidade, né? Você precisa abrir estradas, você precisa construir pontes, você precisa construir casas. Então, como é que eu faço infraestrutura? Preciso de engenheiros. Então, a corte chega em 1808, faz a escola. Em 1810, traz a Academia Real Militar, que já existia em Portugal, que é a primeira escola de engenharia no Brasil. E a ideia da Academia Real Militar é essa. Precisamos montar uma infraestrutura. Quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, sabe que o Jardim Botânico, vários prédios bonitos no Rio de Janeiro, foram construídos nessa época aqui, ó. Porque toda a infraestrutura da capital, entre aspas, assim, do Brasil da época. Então, essa escola, vamos chamar de escola, academia, desculpa, essa Academia Real Militar, ela destinava-se, tá, à formação de engenheiros. E engenheiros para trabalhar para o Exército, entre aspas, porque não existia Exército brasileiro na época ainda, tá, com o nome Instituição Exército. Era uma escola de formação de oficiais. Lá se formava topógrafos, formava engenheiros de guerra, mas já tinha um curso de matemática também. Mas era um curso de matemática muito forte, não é a matemática que a gente pensa hoje. O curso tinha 7 anos de duração. E desses 7 anos, 4 anos era matemática, e os últimos 3 eram física, arte da guerra, assim, disciplinas voltadas à balística. Então, porque a ideia era formar oficial. Não tinha uma separação entre o ensino civil e o ensino militar. Você entrava, era uma escola militar, e você seguia uma carreira militar lá dentro. Porém, vamos lá, vai passando no século XIX, mudanças têm que acontecer, né? Pessoas que não queriam seguir carreira militar também gostariam de poder estudar. Então é aí que surgem as primeiras reformas, vamos dizer assim, que surge aquela escola central que eu estou chamando ali, ó. Que a escola central foi quando falou assim, olha, beleza, você pode estudar, fazer ensino superior, mas não precisa fazer a parte militar. Você pode ser um civil e estudar. E o que é importante da escola central? A importância da escola central é porque ela dá origem à escola politécnica. Para quem é mais novo, escola politécnica, aqui no Paraná a gente usa esse termo, basicamente é onde concentram as engenharias. Quando você fala escola politécnica da USP, é onde tem os cursos de engenharia. Escola politécnica da UFRJ, é onde tem as engenharias. Se bem que a UFRJ não tem escola politécnica, mas tudo bem. Então, é isso. Então, grave bem aquele nome ali, escola politécnica, porque muitos matemáticos agora vão vir daquela escola. Então, esse é o panorama, Brasil, século XIX, ensino superior em matemática, reduzimos assim a escola politécnica, ou a escola militar, que as academias mudaram de nome, só questão de burocracia da época, digamos assim. Pronto, vamos lá. Aqui a gente começa alguns nomes. Então, quem eram os matemáticos dessa época? Então, se você busca no Google lá, matemáticos, primeiro matemático brasileiro, vai encontrar o nome desse rapaz aqui chamado Souzinha. Ele é considerado, vamos dizer assim, o primeiro doutor em matemática no Brasil, que ele foi doutor pela escola militar. Veja só, esses primeiros não foram ou escola militar ou escola politécnica. Eu quero fazer um pouco de crítica com relação à história do Souzinha. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê na internet, tá? O Souzinha, eu acho que os escritores, as pessoas que se propuseram a escrever a biografia dele na época, quiseram fazer um mito, tá? Tipo assim, a construção de um mito. Esse cara vai ser o melhor matemático do século XIX. Não é isso. Souzinha, ele foi um matemático, foi o primeiro doutor, eu diria entre aspas, porque não é muito claro o que era ser doutor em matemática nessa época. Tá? Depois eu vou falo mais sobre isso. Não era muito claro. E os escritores, quem escreveu a história do Souzinha, enaltece ele muito. Por quê? O Souzinha, ele era do Maranhão, a família dele era muito ligada à política, era amigo pessoal do imperador.
Então, vamos dizer assim, tem uma boa vontade em tornar o Souzinha um mito, um grande nome. Ele foi importante na matemática do Brasil? Foi. Porque, nós vamos dizer assim, ele foi importante porque ele foi o primeiro a pensar em fazer pesquisa em matemática, mas não o primeiro a ter um destaque em matemática. Então, a importância dele é dada assim, pela vanguarda, e não assim, pela qualidade do trabalho. Porém, eu acho bem interessante para vocês falar que o Souzinha, ele conheceu nada mais, nada menos, conversou nada mais, nada menos com Stokes. E o Stokes que eu estou falando aqui é aquele mesmo Stokes do teorema de Stokes de cálculo 2 ao cálculo 3 que todo mundo odeia. É esse mesmo Stokes aqui. E veja que é bacana. O que é muito interessante, assim, porque não sei se vocês sabem, assim, o público aqui está bem diverso. Tem desde aluno, digamos assim, que está entrando, correto? A alunos que está terminando, já que já é profissional. Como é que funciona a matemática? Pesquisa em matemática. Vamos lá. Eu estou aqui, estou pesquisando, resolvi uma equação que ninguém nunca resolveu. Bacana. Eu quero divulgar isso. E como é que eu divulgo? Atualmente, eu vou lá, tem revistas especializadas em matemática, assim como tem a revista Caras, a revista Isto É, tem revistas de equações diferenciais espaciais, tem revistas de álgebra. Então, pessoas que se interessam por álgebra sabem quais são os jornais, assim, revistas de álgebra. Então, eu vou lá, vamos ver qual é a tendência no momento de álgebra aqui. É mais ou menos isso aí. Aí você vai lá no site da revista e escreve para alguém lá, veja só, cara, consegui provar isso daqui, veja se está certo. Aí o editor da revista vai olhar, beleza, está certo, vamos divulgar. Aí você fica lá. Divulga para todo mundo. Veja como é o trabalho matemático. O trabalho matemático é esse, olha, você encontra algo e seu prazer é divulgar. E agora o que é pior, a revista cobra para quem quiser ler o que você fez. O matemático é um ser meio estranho, entendeu? Porque assim, você faz, paga para alguém, assim, manda alguém divulgar e aquela pessoa que vai divulgar vai cobrar para quem quiser ler o que você fez. Mas esse é o prazer da carreira em matemática, pesquisa em matemática. Só que na época não era assim. Na época, quando você descobria algo novo, vamos dizer assim, vamos lá, pessoal, o Brasil era nada nessa época, né? Mas a Europa já estava fervendo, tá? A ciência na Europa estava borbulhando lá. Então, nós já tínhamos figurões da época. O Stokes era um figurão da época. Então, se eu estou no século XIX, descobri algo novo e quero dizer para a comunidade acadêmica, que só existia basicamente na Europa, o que é que eu fazia? Entrava em contato com um figurão, nesse caso aqui o Stokes, escrevia para ele e falava, Stokes, veja só, meu camarada, fiz isso daqui, veja se está legal. Foi isso que o Souzinha fez. Entrou em contato com o Stokes leu o material do Souzinha, tá bacana, vem aqui dar uma palestra para a gente. Aí o Souzinha foi lá em Londres, deu uma palestra, o pessoal, está correto o que você fez, vamos publicar um artigo seu. Então, o primeiro artigo de um brasileiro publicado, o primeiro artigo publicado por um brasileiro, foi esse artigo do Souzinha, deixa eu mostrar aqui, que é muito bacana, esse artigo está disponível, pessoal, para download, eu baixei, está lá. É muito bacana, fiquei muito feliz, tá? Essa revista existe até hoje, que é a revista Sociedade Britânica. Tá? Existe até hoje a revista, e veja que no começo ali, no final, ali o título, ela fala ali, apresentado pelo professor Stokes, porque era assim, para publicar, alguém tem que ser seu padrinho. O artigo está lá para download, está bacana, eu tenho ele aqui, é muito lindo o artigo, é muito legal. Agora vamos continuar um pouquinho. Bem, falei do Souzinha, né? Primeiro descobri um artigo. Agora, esse rapaz aqui é outro nível, Otto de Alencar. Esse foi o primeiro a fazer matemática de ponta no Brasil. Então, sei lá, vamos dizer assim, a pesquisa em matemática de ponta no Brasil começou com Otto. Nasceu em Fortaleza e o sobrenome de Alencar não é à toa, ele é primo do José de Alencar, tá? José de Alencar é escritor. Porque tem José de Alencar político, vice-presidente. Tá? Então, ele é primo de José de Alencar. E veja só que coisa interessante. Vamos ver com quem o Otto de Alencar conversava. Com Darboux. Aquele do teorema de análise lá, que a gente está fazendo análise 1, já viu o teorema de Darboux. O mesmo Darboux. Conversava com Poincaré. Esse era o grupo de trabalho do Otto de Alencar. Então, grave esse nome, Otto de Alencar, porque a geração da matemática no Brasil vai vir muito a partir desse rapaz agora. Então, deixa eu ver se tem mais algum outro nome. Esse aqui é legal. Amoroso. Amoroso Costa, veja só, qual foi a relevância dele? Ele é discípulo do Otto, já começa agora a fazer as escolas, né? Discípulo do Otto de Alencar. Importância dele, criador da Sociedade Brasileira de Ciências, e ele foi fundamental para a educação no Brasil. Porque ele trouxe para o Brasil Einstein, Marie Curie, Hadamard, o mesmo Hadamard de EDP, tá? Método da descida de Hadamard, quem já fez equações diferenciais sabe o que eu estou falando, é o mesmo rapaz. Trouxe para o Brasil Borel, quem já fez medida aqui, sabe o que eu estou falando dos conjuntos de Borel.
Porque, veja, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a época, vamos entender o que está acontecendo. Nós tínhamos o Otto formou o Amoroso Costa. Você não tinha ninguém, pessoal, para dar curso, você não tinha ninguém para conversar. Então, o que é que você faz? Você começa a trazer pessoas de fora para poder fazer a escola, né? Foi isso que o Amoroso fez. Foi convidando pessoas, vem cá, dá palestras, fica um tempo aqui, visita a gente. É assim que você cresce a matemática no local. Só que tem um fato curioso com relação ao Amoroso Costa, que ele morreu muito jovem, num acidente na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele foi lá fazer o teste do hidroavião do Santos Dumont, o avião caiu e ele morreu. Ele foi a cobaia, não só ele, com um certo grupo de cientistas da época. Então foi uma perda muito grande intelectual. Tá? Infelizmente aconteceu isso com ele. Ele foi testar, dar o voo inaugural do hidroavião inventado pelo Santos Dumont, foi embora. Tá? Acontece. Uma coisa interessante, Amoroso Costa. Manuel Amoroso Costa, ele dá o nome à rua que dá acesso ao Politécnico. Se você está vindo do Politécnico pela Avenida das Torres, você está indo para o Politécnico pela Avenida das Torres, aquela rua é Amoroso Costa, esse rapaz aqui. Eu achei lindo isso, porque a rua que dá acesso à universidade, que é de Centro Exatas, é de alguém de exatas. E mais ainda, o Amoroso Costa esteve aqui no Paraná, conversei depois, para fundar o curso de matemática lá na UFPR, só que, como ele morreu jovem, ele morreu recentemente, não foi ele que fundou o curso, mas ele veio aqui, visitou, porque ele estava nessa ideia de difundir a matemática no Brasil. Então, o curso de matemática aqui no Paraná, vamos dizer assim, a matemática no Paraná teria acontecido bem mais cedo se o Amoroso não tivesse morrido. Pronto. Aqui agora o Lélio Gama, desculpa. Veja onde é que ele vem, da Escola Politécnica. Tá? Então, veja esses matemáticos que vêm da Escola Politécnica ou da Academia Real. E a importância dele, assim, a importância principal dele é a parte política. Então, grave esse nome aqui, porque ele foi um dos fundadores do INPA, e na política, na matemática brasileira, ele é um nome muito forte. Então agora achou uma parte interessante. Pronto. Então, essa é a primeira fase, que eu estou chamando de 808 a 34, é o que eu chamo de prelúdio em matemática no Brasil. Você veja, são as primeiras pessoas tentando desenvolver a matemática no Brasil, tentando fazer pesquisa no Brasil. Tá? Agora, vamos para a segunda fase, que é de 34 a 52, que eu chamo dos primeiros passos ao INPA. E agora vamos entender por que essas datas. Por que 34? Ano de fundação da USP. Então, 34, a USP tem um papel fundamental na matemática brasileira. Então, essa fase você começa em 34, quando a USP é fundada, criada também a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Grava aquela sigla ali que eu vou falar muito dela hoje. FFCL, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A matemática, pessoal, veja só que coisa interessante, estava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Por que estava nesse local? Porque, para a época, a matemática era muito abstrata. Isso aí é filosofia, gente. Isso aí é letras. Não deixa de ter diferença abrir um livro de análise, ver só letras, não ver número. Então, fica lá junto com o pessoal de letras. Então, o curso de matemática na USP foi criado, nasceu aqui dentro. Só que, veja só, cria-se a USP, cria-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cria-se o curso de matemática. Quantos matemáticos nós tínhamos no Brasil na época para dar aula nesse curso? Quase nada. Então, o que é que o governo de São Paulo faz? Precisamos trazer estrangeiros. Então, a matemática no Brasil cresceu muito graças à vinda de estrangeiros. Depois eu vou falar por que esses caras chegaram até aqui. E um nome fundamental foi o Luigi Fontapié, que em 34 ele veio para consolidar, assim, criar o curso de matemática no Brasil. E logo em seguida ele já trouxe outro italiano, que é o Giacomo. Aí agora, veja só, cria-se curso de matemática em 34. Veja como uma coisa acontece rápido agora, tá? Em 34 cria-se curso de matemática, vem 2 italianos apenas, matemáticos fortes da época, e em seguida já cria o curso de em 42 já cria o curso de pós-graduação. Quer dizer, em 12 anos, você sai do nada, já tem uma pós-graduação em matemática no Brasil, na USP. Então, a USP foi muito rápido com as coisas acontecendo aqui. Por quê? Vou dar um spoiler do futuro. 34, 42, coisas aconteceram no mundo nesse período. Segunda Guerra. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, agora deixa eu falar um pouquinho só o que era pós-graduação em matemática nessa época. Tá? E por que também, depois eu vou falar, por que a USP foi criada. Né? Não é simplesmente, vamos criar uma universidade. Tem fatores políticos acontecendo aí. Como é que era a pós-graduação nessa época? Vamos explicar como é que é hoje, para vocês verem a diferença. Hoje em dia, você acaba a graduação, aí você faz um mestrado e faz um doutorado. Vamos falar apenas do doutorado, que é a parte principal, que é onde você forma um pesquisador.
O doutorado, você faz disciplinas, faz cursos, aí depois escolhe alguém para te orientar e faz um trabalho inédito na matemática. Vamos dizer assim, resolve um problema que ninguém nunca resolveu. Aí depois disso você vai e apresenta para uma comissão de matemáticos, assim, e eles vão dizer, não, está certo o que você fez, ótimo, bem-vindo ao clube, agora você é pesquisador em matemática. É assim que funciona hoje. Como é que era na época? Tem duas formas aqui, tá? Nessa época aqui, a capital era Rio de Janeiro. São Paulo estava um pouco revoltado com o governo central, porque, vamos lembrar um pouquinho, vou ter que dar alguns spoilers para entender. 30 teve o golpe, assim, a revolução, ou o golpe, como vocês queiram chamar, a revolução de Getúlio, que deu fim à política do café com leite. Então, Getúlio foi lá, sai São Paulo, sai Minas Gerais, a política agora é minha, sou eu que mando, estou lá no Rio de Janeiro. O governo de São Paulo estava perdendo influência, peraí. Não, nós não vamos perder influência não, nós vamos ser fortes. Vamos ser mais fortes que o Brasil. Que no caso era o Rio de Janeiro na época, tá? Vamos ser mais fortes que o Rio de Janeiro, que é onde estava o governo central. Cria-se a USP. Então, aí a USP tinha as regras próprias de pós-graduação e o governo federal, Rio de Janeiro, tinha suas regras próprias. Agora vamos ver quais eram as regras, tá? Então, vamos dizer assim, entre aspas, nós tínhamos dois estados disputando o cenário político no Brasil. No Rio de Janeiro, como é que funcionava? Já existia a universidade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Lá funcionava da seguinte forma. Lei do governo federal. Você quer ser doutor em matemática? É simples. Passe em um concurso para livre docente ou catedrático. Concurso, simplesmente, são títulos, tá? Então, você poderia passar no curso para livre docente ou catedrático. Se você passasse no concurso para livre docente ou catedrático, beleza, o governo federal te dava o diploma de doutor em matemática. Na USP, passe no concurso para livre docente ou catedrático, ou faça disciplinas, ache um orientador e apresente. Então, a USP já é meio que parecido com o cenário que a gente tem hoje. Tem essas duas possibilidades. Agora, vamos fazer um comentário aqui. Ah, mas era fácil passar no concurso, então. Se era passar no concurso, eu era doutor em matemática. Agora, como é que era passar no concurso, tá? Para livre docente ou professor catedrático? Era simples. Digamos, tem um concurso aberto aqui na UTF para geometria. Vai se montar uma banca e você tem que apresentar um resultado novo, inédito, para uma banca. Então, basicamente, era você fazer sua tese sozinho. Então, o concurso era isso, entendeu? O concurso para livre docente, você vai chegar lá, a concurso da área de geometria, você vai apresentar um resultado novo em geometria. Vai ter uma comissão lá, não, esse resultado é muito bom, aí várias pessoas apresentam o resultado de geometria, não, o resultado desse cara é melhor do que o do outro, então esse cara entra. É assim que funcionava. Então não deixa de ser diferente. A diferença é que, hoje em dia, você tem uma certa preparação. E antes, a preparação era meio que, entre aspas, sozinho. Tá? Não vou botar entre aspas, que não era bem sozinho. Tudo bem? Está aqui? Ah, interessante. Veja só, a USP. Quem visitou a USP no período de 40 a 50? Isso é importante. A USP cresceu muito com a vinda de estrangeiros. E estrangeiros top, tá, pessoal? A gente está falando de pessoas, pesquisadores renomados, que a gente fala o nome deles até hoje. Dieudonné, Veio, Desartes, Zariski e Alexandre Grothendieck. Veja só, eu preciso falar bem sobre quem é o Grothendieck. Quem é de geometria algébrica, sabe o que eu estou falando. Quem não é, vou contar uma história que vocês entenderem a importância desse cara, tá? Durante o meu doutorado, eu dividi quarto com um cara que estudava geometria algébrica. Cada vez que ele falava o nome Grothendieck, eu tinha a sensação que o cara estava tendo um orgasmo. É sério. Então, se vocês entenderem, entendeu? A relevância desse nome. Tá? É um nome fortíssimo, tá, no mundo, até hoje as pessoas estudam. Quem é de geometria algébrica? Nossa, Grothendieck, chega Grothendieck. É assim que funciona, tá? Então, eram matemáticos tops que estavam no Brasil na época. Isso fez com que formassem pessoas. Vamos continuar um pouquinho mais. Falei demais, vamos lá. Agora vamos ver quem foram os primeiros doutores pela USP. Quem foram as primeiras pessoas a sair de lá? Primeiro, Cândido Lima. Aluno de quem? Do Luigi. Lembra que eu falei, o primeiro italiano que veio foi o Luigi e depois o Giacomo. Esses caras vão começar a fazer escola. O Luigi, ele como foi que recebeu o título de doutor? Passou para a cátedra de geometria. Não é que ele estudou sozinho. O Luigi chegou e falou assim, vem cá, meu filho, botou a mão no ombro dele, vou te preparar para ser aprovado no concurso. Era assim que funcionava. Então já existia uma orientação, só que era informal. Não era tão formalizado igual era hoje. Mas tinha alguém que já te orientava. Por que eu quero falar do Cândido? Cândido é muito importante porque foi professor do Paulo Ribemboy. Paulo Ribemboy, quem visita o IMPA sabe quem é, um velhinho do cabelinho branco, que está sempre lá, dando devagarzinho, muito simpático. E ele trabalha com álgebra. Só que ele fez carreira fora do Brasil. Tá? Mas ele foi professor do Paulo, e também porque
o Cândido, depois que se aposentou da USP, foi lá consolidar a Federal de São Carlos. Então, a gente vai começar agora a entender como os cursos de pós-graduação começaram a se espalhar pelo Brasil. Tá? Essa primeira geração começou a viajar ao Brasil criando cursos. O próximo, Omar Catunda. Aluno de quem? Do Luigi. Essa é a primeira geração. Por que eu falei do Omar aqui? Veja só. O Omar, a importância dele, eu fiz um mestrado na Bahia, tá? Então, ele foi um dos fundadores. Ele foi quem criou o programa de pós-graduação na Bahia. Então, essa aqui é a parte relevante dele. Assim, foi um dos primeiros a sair da USP. Então, veja só. A USP forma um aluno, forma outro aluno. Um vai para a Federal de São Carlos, outro já começa para a Bahia. A gente já começa a ver a difusão da matemática. Tá? O Chaim. O Chaim, ele morreu recentemente. Grande professor da USP, grande contribuição em análise funcional. Tá? Trabalhou muito em análise funcional. E eu diria que chamaria a atenção da parte dele é o seguinte. Ele foi o criador do Colóquio Brasileiro de Matemática. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o colóquio. E o primeiro presidente da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, essa é a primeira geração que está saindo. Graduou, recebeu o doutor em que ano? 52. Está começando a sair a primeira geração, a primeira leva, vamos dizer assim. Agora, aqui um nome importante, bacana também, que é o nome da Elza. Elza foi a primeira mulher a concluir o doutorado em matemática pela USP. Tá? Ela foi professora do Zeca, quem conhece o Zeca. Quem estudou na USP aqui provavelmente deve ter visto ela por lá. Ela trabalhou muito até pouco tempo. Assim, ela sempre, mesmo velhinha, já estava nativa. Vamos lá. Então, eu falei esses são os primeiros doutores que saíram em São Paulo. Então, eu falei muito da USP e no Rio de Janeiro. O que estava acontecendo por lá? Nesse mesmo período. Tá? Então, no Rio de Janeiro, o cenário não era diferente. Veja só. Primeiro foi criada a Universidade do Brasil. Na verdade, a Universidade do Brasil, que hoje é a atual FRJ. Então, era a Universidade do Brasil que existia na época. E lá, tinha um curso de matemática e foi consolidado através da vinda daqueles 3 estrangeiros ali. Grava esses nomes, tá? É o Gabriele, o Luigi e o Antônio Monteiro. Os 2 primeiros italianos e o Antônio Monteiro português. Então, assim como nós tivemos alguns italianos na USP, tivemos esses 2 italianos e um português no Rio de Janeiro, que eles foram responsáveis, vamos dizer assim, pelo início da pesquisa em matemática no Rio. E tem 2 nomes importantes que eu quero falar no cenário carioca, que é o Maurício Peixoto e o Leopoldo Narbe. Vamos descobrir quem são essas pessoas aqui. Vamos lá. Quem foi o Maurício Peixoto? Maurício Peixoto, em poucas palavras, foi o pioneiro na pesquisa em matemática e sistemas dinâmicos no Brasil. Foi o primeiro cara no Brasil assim, olha, vamos fazer sistema dinâmico, ele. Um dos principais nomes de sistemas dinâmicos no século XX. Tá? Ele foi aluno de quem? Veja só. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu botei aqui. Do Luigi. Veja que começa assim, tá? A vinda desses primeiros professores estrangeiros foram fundamentais. Aluno do Luigi. E ele foi companheiro do Leopoldo Narbe de graduação, que eles fizeram engenharia. Agora, tem 2 histórias interessantes sobre o Maurício. Veja que ele recebeu o grau de doutor em 48. Está vivo até hoje, tá, pessoal? Esse senhor aqui. Eu conversei com ele tem umas 3 semanas para tirar algumas informações sobre ele. E tem 2 histórias bem interessantes. Que é, primeiro, como ele recebeu o título de doutor. Ele não passou no primeiro concurso. Tá? O primeiro concurso que ele fez foi assim. Ele fez o concurso, ele era um cara excelente, só que a banca falou assim para ele, olha, veja só, você é um cara tão bom, mas tão bom, que nós não vamos te aprovar. Vamos aprovar o segundo colocado, porque você passa em qualquer outro concurso, e o segundo colocado, coitado, só passa nesse. Então, sério, é sério mesmo, entendeu? Então ele foi aprovado no segundo concurso, mas é porque ele era um cara muito bom. Fala, não, o primeiro você não vai passar, não. E tem uma história bem interessante sobre ele, sobre como é que era o Peixoto na escola. Eu cheguei para o Peixoto assim, quando você conversa com um grande matemático, você pensa o quê? Esse cara era um gênio em matemática na escola. Aí eu perguntei, professor, como é que era a sua relação em matemática na escola tal? Ele tem 97 anos, tá, pessoal? O Peixoto. Aí eu cheguei para aí ele falou assim, era horrível, entendeu? Ele estudou no Colégio Dom Pedro II, que é um colégio que existe até hoje no Rio de Janeiro. Colégio Federal de Ensino Fundamental e Médio. Ele falou que quando ele estava no ensino médio, vamos dizer assim, equivalente ao primeiro ano de hoje, ele reprovou em matemática. Aí, só que na época era assim, você reprovava, aí em fevereiro, vamos dizer assim, o semestre, suponhamos, tá? O semestre acabava em novembro, dezembro, né, o ano letivo,
Aí, no ano seguinte, quem reprovou tinha uma segunda chance, em fevereiro. Assim, é recuperação, mas ele deixou bem claro, não é a recuperação que tem hoje não, que todo mundo passa. Tá? Era recuperação de verdade, você tem que estudar muito para conseguir ser aprovado. Então, ele reprovou em matemática, aí a família dele contratou um professor particular. E ele falou que foi bem claro, ele reprovou em matemática porque ele não via sentido naquilo. Por que diabo eu vou estudar isso? Ele não via sentido nenhum em matemática. Aí ele começou a ter aula com um aluno de engenharia civil da UFRJ, na época, aula particular. Ele falou que nas primeiras aulas que ele teve, assim, não, agora tudo faz sentido para mim. Ele percebeu a beleza, percebeu o encanto. Aí veja só como é interessante, veja como os alunos se inspiram nos professores. Ele não sabia que ele gostava de matemática, ele falou assim, não, quero ser igual a esse cara, vou fazer engenharia civil. Não, foi isso que ele disse, não, a ideia dele foi ele se inspirou naquele cara, não, eu para ser engenheiro civil, eu preciso estudar matemática, então eu vou estudar matemática. Só que quando chegou na engenharia, ele percebeu que o que ele gostava mesmo era matemática, e não engenharia civil. Mas assim, isso é bacana, porque tem muitos professores aqui para a gente perceber a importância que um professor faz com uma criança, entende? Porque assim, o Brasil poderia ter perdido um grande matemático. Então, mas quando ele encontrou o professor certo, ele conseguiu desenvolver e conseguiu apreciar. Então, eu achei muito bacana ele ter contado isso. Porque, às vezes, a gente tem a impressão que... E isso serve para os alunos também, tá? Assim, às vezes, quando você vê aquele coleguinha que está lá no ensino médio, que não sabe nada, não significa que ele não é bom em matemática. Não é isso. Talvez isso não esteja sendo estimulado da maneira correta. É isso que acontece, às vezes. Tá? Então, é muito bacana para a gente perceber, olha, talvez é possível se encontrar, entendeu? Em matemática. O Peixoto foi interessante também, que ele foi orientador do Sotomayor. Sotomayor do livro DDO e o orientador e mentor do Dijário. Depois eu falo um pouquinho sobre o que é mentor. É porque quando o Peixoto dava aula na escola de engenharia civil, que ele passou primeiro para a escola, que não tinha concurso de matemática, ele entrou na escola de engenharia, na escola politécnica, e lá dava disciplinas de matemática. Tá? Ele fazia seminários de matemática e o Dijário assistia esses seminários. Então ele foi mentor nesse sentido, olha, vamos lá, meu filho, estudar matemática bacana, e iniciou o Dijário em matemática. Agora vamos falar um pouquinho sobre Leopoldo. Vamos lá. Leopoldo Narbe. Esse foi o primeiro brasileiro a ter um destaque assim, internacional na matemática. Foi o primeiro brasileiro a ser admirado por quem é de fora. Vamos ver. Ele foi aluno. Cadê o pessoal aqui? Da pessoal da Escola de Engenharia, do MAMA. Não sei se eu coloquei, mas foi dessa galera. Ali, ó. Aos 19 anos, através do MAMA, ele publicou o primeiro artigo. Tá? Então a gente está conversando com um aluno de engenharia que com 19 anos publicou o primeiro artigo. Lembra-se que eu te falei que para publicar artigo na época tinha que ter alguém para te apresentar. Então, quem apresentou ele foi o Giuseppe. Pegou o artigo dele, ó, vamos lá, levou para ser publicado. Em análise funcional. Aos 20, publicou mais 2, em análise harmônica. Agora vamos ver a ascensão. Veja, ele cresceu, ele é muito, muito bom, Leopoldo. Aos 22, já publicou em análise complexa, e ele publicou um artigo em análise complexa em 44, que em 58 esse artigo foi citado, nada mais, nada menos, por um dos grandes nomes em análise complexa, que é o Boas. Então, ele já fazia matemática de ponta, e muito jovem. Ao 47, ele ele recebe o título de doutor, assim, pela UFRJ. E agora eu queria fazer só um comentário sobre esse artigo da tese dele. Esse artigo da tese dele foi publicado, vamos dizer assim, na França, por intermédio do Dijonnet, que era um dos grandes analistas da época. Ele já conversava, assim, ele já trabalhava com os melhores, tá? E não, a gente não está falando apenas aqui de melhores da época, mas melhores de todos os tempos, assim. É isso que a gente está falando aqui. E tem um resultado muito, mas muito, muito bacana de Leopoldo, que ele conseguiu bem jovem, em 49, ele já provou um resultado muito, muito bom, que é um resultado sobre a extensão de Rambanac. Agora eu vou ser um pouquinho técnico, tá? Só para entender o que eu estou falando aqui. Quem já fez álgebra linear aqui? Só para os alunos de graduação entenderem aqui. Pronto. Então, quem fez álgebra linear vai entender o que eu estou falando. Todo mundo sabe o que é uma transformação linear. Aí, se agora você pega uma transformação linear, onde o contradomínio aqui não é um espaço vetorial, é um corpo. Os reais eu sei. Então, a gente chama de funcional linear, basicamente isso. Tá? É uma transformação onde o contradomínio é um corpo, um real eu sei. Então, tem um teorema muito famoso, que é o teorema de Rambanac, que diz o seguinte: você pega um funcional linear definido num subespaço, você consegue estendê-lo até o espaço, mantendo a mesma norma. Esse é o teorema de Rambanac. Só que aí a primeira pergunta que você faz é o seguinte: tá bom, se você consegue estender funcional linear, e se troque funcional linear por transformação linear? Pega uma transformação linear definida no subespaço,
será que sob quais condições eu consigo estender até o espaço todo? Então, esse teorema, o Leopoldo não apenas resolveu, ele trucidou, entendeu? Falou, pessoal, você quer estender uma transformação linear até o espaço todo? Isso acontece se somente se, botou lá, 5 equivalências. Esse foi o primeiro resultado dele, assim, que deixou ele no cenário internacional. Nossa, esse é o cara. Tá? Então, é famoso até hoje, é o teorema de Rambanec. Se você procurar na internet, Narbin Theorem, vai aparecer duas possibilidades. Ou essa extensão do teorema de Rambanec, ou uma de análise complexa que ele fez. Ele tem dois teoremas muito famosos. É um teorema muito simples para quando a gente faz álgebra linear, provado por um brasileiro. Porque o Leopoldo, como vocês podem perceber, ele começou fazendo coisas em análise complexa, fez coisas em análise funcional, fez coisas em topologia. Ele não tinha área. A área dele era matemática. Basicamente era isso, o Leopoldo. Tá? Uma história muito interessante sobre o Leopoldo também. Para a gente entender o prestígio do Leopoldo, tá? Ele foi convidado pelo Michael Atiyah, quem é de álgebra sabe quem é esse nome, tá? Para ser professor em Oxford, na época. Veja só, pessoal. A gente não está falando de qualquer universidade, não, tá? E ele não está falando que ele prestou concurso. A gente está falando que ele foi convidado a ser professor lá. Porém, tem um trecho da biografia dele que ele fala assim, ele pensou muito em ir. Ficou um ano, vai ou não vai, vai ou não vai. Só que ele tinha família. Aí ele achou melhor, os filhos dele já estavam razoavelmente grandes. Ele falou, olha, não se preocupa com a adaptação, eu prefiro ficar no Brasil. Mas a gente está falando de uma pessoa que foi convidado pelo Michael Atiyah para ser professor em Oxford. Tá? Então, aqui é outro nível de matemática, o Leopoldo. Tá? Eita, toma cuidado com o horário. Agora, um segundo nome importante aqui, que é a Marília Chaves Peixoto. Foi a primeira mulher a tirar o grau de doutor em matemática pela instituição superior no Brasil. Veja só, a Elza foi em 49. A Marília foi em 48. E é muito interessante, porque quando você conversa com o Peixoto sobre a Marília, só que ela morreu muito jovem. Por isso que o nome dela meio que se perdeu na história. E é muito triste, sabe? Porque quando você pesquisa sobre a história da matemática brasileira, você não vê esses nomes. E quando eu conversei com o Peixoto, ele falou o seguinte, com o Maurício Peixoto, que você dá para perceber que ele tinha uma admiração por ela, admiração intelectual, sabe? Ele fala assim, ó, Marília sim era uma boa matemática. Quando você vê alguém do nível do Peixoto dizer que ela sim é que era uma boa matemática, entendeu? Você vê o nível que a Marília era. Então. Aqui. A próxima é a Maria Laura. Quem é da educação matemática sabe esse nome. Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. Ela fez doutorado em matemática pela UFRJ, assim, pela Escola Universidade do Brasil. Só que, porém, ela, vamos dizer assim, a vida conduziu ela para a educação. Como? Durante a ditadura no AI-5, ela teve que ser exilada. Quando ela foi exilada, ela foi para a França. Na França, ela começou assim, a refletir sobre os problemas sociais no Brasil. Foi aí que ela percebeu, olha, o problema social no Brasil, época da ditadura, tá, está relacionado com a educação. Foi aí que ela começou a se interessar por educação. Então, depois ela mudou completamente. Aí, ela foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e foi foi a primeira pessoa a brigar dentro do CNPq para que a área de educação matemática fosse reconhecida como área de pesquisa. Então, a educação matemática assim, começa com a Maria Laura. Agora, vamos entender um pouquinho aqui. Tá? Por que eu estou chamando de prelúdio do ímpar? Veja só, nessa época, nessa época aqui, 34, 52, nós já tínhamos alguns nomes. Né? Já tínhamos o Leopoldo, tinha a Marília, tinha a Maria Laura, tinha o Narbin, no Rio de Janeiro, tá? Agora cenário carioca. Tínhamos o português, o Antônio Monteiro, tínhamos os italianos. Então, esse pessoal pensou o quê? Vamos criar um núcleo onde a gente possa, veja, o pessoal já pensava grande, tá? Controlar toda a matemática, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, foi criado o Núcleo Técnico-Científico de Matemática da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Qual era o objetivo dessa entidade? Coordenar a pesquisa em matemática no Brasil e manter ampla comunicação com os centros matemáticos sediados na América Latina, Estados Unidos e por diante. É o que o INPA faz hoje. Coordena a pesquisa em matemática no Brasil, América Latina e mantém contato com outros no exterior. Então, foi o primeiro embrião do INPA. Só que por questões políticas, não sei detalhes, esse núcleo foi fechado. Durou pouco. Porém, foi nesse núcleo que foi criada a primeira revista em matemática brasileira. Então, e os fundadores desse núcleo? Estava lá Antônio Monteiro, o português que eu falei que veio para o Brasil, o Leopoldo, o Maurício e o Lélio Gama. Tá? Aí agora vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui.
Tentamos criar um núcleo de pesquisa em matemática, não conseguimos. Só que, por razões meio que óbvias, foi criado o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Por que óbvias? Veja só, pessoal. Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, acabou com a bomba atômica. Qual era a moda da época? Fazer bomba atômica. Vamos fazer uma bomba atômica no Brasil. Precisamos fazer bomba atômica? Precisamos de físicos. Precisamos de físicos, precisamos de um centro para formar físicos. Se queremos formar físicos, precisamos de matemáticos para dar aula. Os físicos, está lá, fundação do CBPF, Maurício Peixoto e Leopoldo Nardi. Aí, eles espertos, tentaram, vamos dizer assim, agora aqui é a minha visão da história, tá? Tem que dar um romantizado. Tentaram, assim, criar o núcleo deles de matemática, não conseguiu. Espera aí, pessoal, eu estou dentro do CBPF, mas eu quero me sentir bem, então eu não quero ficar dentro do estudo de física. Tem uma salinha aqui que tinha o Leopoldo e o Peixoto, dividiam a sala deles dois, o gabinete. Vamos botar um nome nesse gabinete. Instituto de Matemática Pura e Aplicada. IMPA. Então aí foi criado o IMPA. O IMPA era o gabinete do Leopoldo e do Maurício. Então, basicamente isso aqui. Só que o IMPA foi criado em 52. Tá? Lélio Gama, Leopoldo e o Maurício. Tá? Então, o IMPA foi isso aí, pessoal. O IMPA era uma salinha dentro do CBPF, era o gabinete de 2 professores. O Lélio por questões políticas. O Lélio era muito forte, politicamente. Então, o IMPA nasceu dessa forma. Então, a primeira geração, tá, dessa época aqui, pessoal, é o que eu estou chamando de primeira geração de pesquisadores. Veja que agora que a gente está falando da galera aí das antigas, aí, pessoal, alto nível. Agora, vamos entender agora a segunda geração, os filhos de Leopoldo, os filhos do Maurício. Tá? Só uma observação, tá? Quando eu perguntei ao Peixoto, eu perguntei assim, professor Maurício, e quando você criou o IMPA, o que você imaginava que o IMPA ia ser, o que é hoje e tal? Aí ele falou, não, meu filho, eu só queria um local para fazer matemática, sem me preocupar com burocracia. Era só isso, era o sonho dele. Ele só queria estudar matemática, sem a burocracia da universidade, que a gente tanto reclama. Esse era o sonho dele, foi por isso que ele criou o IMPA. Ele não queria ficar trabalhando na universidade. Tá? Agora, aqui é um contexto político, eu já falei mais ou menos o que aconteceu aqui, da Segunda Guerra. Só para deixar bem claro aqui, veja só, se a universidade quer trazer pesquisadores estrangeiros, quem é que dá o governo? Quem dá o dinheiro? O governo federal. Ou o governo do estado de São Paulo, vamos dizer assim. Veja só, pessoal, se eu chego para um europeu hoje e digo assim, ó, venha ao Brasil trabalhar aqui, você acha que o cara vai vir? Não vai, não. O cara vai dizer, você está louco, eu vou fazer o quê lá? Entendeu? Só existe Rio de Janeiro e São Paulo. Na cabeça dele só tem Rio de Janeiro e São Paulo. Não tem outra cidade, não. Essa é a verdade. Hoje, no Brasil, se você sai do Brasil e conversa com qualquer europeu padrão, diz assim, olha, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele não vem, porque ela tem uma estrutura muito forte. Então, por que o Brasil conseguiu trazer tantos estrangeiros na época? Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil foi muito favorecido pela Segunda Guerra Mundial. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, então, nós ganhamos com a Segunda Guerra. Segundo, tem também uma política forte de governo. Getúlio Vargas, ditadura, governo nacionalista, programa Petróleo é Nosso. Então, o Getúlio Vargas teve um incentivo muito forte. Espera aí, nós somos fortes, entendeu? Se nós somos fortes, nós vamos fazer nossa bomba atômica. Nós vamos construir o Centro Brasileiro de Física. Nós somos fortes. Nós vamos formar os melhores engenheiros do mundo, vai ser formado aqui. Então, despeja dinheiro na universidade para trazer engenheiro, para trazer professores para dar aula para os engenheiros. Então, não é simplesmente uma matemática igual hoje. Você pensa assim, precisamos de uma vaga aqui na UT. Chega o governo, me dá a vaga. Não. Se não for política do governo, não vai dar a vaga. Fica sem o professor aí. Então, teve uma política de governo muito forte na época, e essa política foi que favoreceu a vinda desses estrangeiros. Tá? Aliado com a situação crise financeira, econômica, Segunda Guerra na época. Agora, spoilers do futuro. Tá? 2000 a 2010, o Brasil decolando, a Europa caindo. Foi o período que a gente trouxe mais gente. Tá? Então, veja que os períodos que a gente mais cresce, são os períodos que lá fora está mais embaixo. Tá? Agora, desenvolvimento a passos largos. Vamos lá. O que aconteceu na matemática brasileira de 52 a 81? Veja uma coisa aconteceu rápido aqui. Tá? Veja como a geração Maurício, a geração Leopoldo, veja o que eles conseguiram fazer em 30 anos. Primeiro, vou falar um pouquinho o que é a IMU. A IMU é o seguinte. É meio que a União Internacional dos Matemáticos. É o sindicato dos matemáticos, outras palavras, assim, em bom português, tradução lá. Então, você tem a União Internacional, você funda a sua sociedade, assim, seu sindicato local, Sindicato Brasil, Sociedade Brasileira de Matemática, e se filia à União Internacional. Quando você se filia à União Internacional de Matemáticos, lá é feito um ranking. Primeiro você entra como
filiado. Membro. Aí, se você começa a produzir um pouquinho de matemática, passa para o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Então, o Brasil entra no grupo 1, em 54. Já tinha um matemático de certo nível. Só pular um pouquinho, tá? Vou pular para 78. Em 54, nós fomos grupo 1. Em 78, passamos para grupo 2. E em 81, já estávamos no grupo 3. Em 30 anos, de sócio a grupo 3. Fatos que aconteceram na época. Chaim cria o Colóquio Brasileiro de Matemática, que é importante ter uma estrutura, né, para divulgação interna do que acontece. Leopoldo é palestrante convidado do ICM. Agora, todo mundo sabe o que é ICM? Quando precisar chover no molhado? Você sabe o que é ICM? Não sabe o que é ICM. Então, vamos lá. O que é ICM? Agora vou até mudar de voz. De 4 em 4 anos, os matemáticos se reúnem para discutir o futuro da matemática mundial. É mais ou menos assim, ó, é o super encontro, entendeu? Que acontece, o primeiro foi em 1897, depois foi em 1900, e depois de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, os matemáticos do mundo inteiro vão se reunir, e lá, eles vão ser decididos, pessoal, a onda do momento é estudar isso daqui, ó. É mais ou menos isso aí que acontece. E é no ICM que também é escolhido o vencedor da medalha Fields, que é a maior premiação que o matemático pode receber, vamos dizer assim. Maior entre aspas, tem outros prêmios também interessantes. Hã? Não, o último foi em 2014. Esse ano tem um no Brasil. Tá? Esse ano, o ICM 2018 é no Brasil, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro / São Paulo. Tá? É em agosto, exatamente. Então, veja só. Leopoldo foi palestrante convidado. Então, você é convidado para falar para os matemáticos. Então, assim, você vai dar aula para quem faz pesquisa em matemática, mais ou menos nesse nível. Então, veja se agora, você é convidado. Tá? Em seguida, temos o Maurício Peixoto, palestrante convidado do ICM 74. Manfredo e Jacó, palestrante convidado do ICM 78. Então, a matemática começou a decolar ali. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco quem é Manfredo e Jacó, para quem não conhece. E aqui uma foto bem interessante do primeiro colóquio brasileiro de matemática. Esses eram os matemáticos aqui em 57. Temos ali a Marília, o Maurício, dos nomes que eu falei hoje. Chaim, o Ribemboy, o Omar, o Cândido lá em cima, o Dijário, a Elza, e o Manfredo, e o Biratã de Ambrosio, para quem é da educação matemática, sabe o nome que eu estou falando. Conhece esse nome. Deixa eu passar aqui rapidinho. Agora vamos lá. Quem é agora, vamos dizer assim, essa segunda geração, né? Tivemos a primeira geração, a segunda geração de matemáticos. O primeiro nome, Elon, dispensa comentários. Tá? A única coisa que eu vou comentar sobre o Elon aqui, ele foi aluno do Leopoldo, entre aspas. O Elon, alagoano, vai para Fortaleza, faz, de certa forma, a graduação lá, depois vai para o Rio de Janeiro para trabalhar com o Leopoldo, trabalhar, assim, ser estagiário, monitor, uma bolsa, não está claro que bolsa era essa, e lá o Leopoldo, vamos dizer assim, prepara ele para ir para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, faz o doutorado lá, volta para o Brasil e já volta para o pesquisador do INPA. 58. Então, assim, o Elon, assim, agora já é cria do Leopoldo, começa a ter as crias do Leopoldo e do Peixoto agora. Luiz Adalto, também cria do Leopoldo. Quem é DDP sabe muito bem esse nome que eu estou falando. Tá? O Luiz Adalto, ele, para você ter uma ideia, ele trabalhou com Jacques Lyon, que em EDP é papa. Tá? Manfredo Perdigão. Manfredo é uma pessoa muito simpática, muito bacana. Veja só o que aconteceu com o Manfredo. Alagoano, faz engenharia em Pernambuco, fica professor lá, só que depois ele percebe, engenharia na minha praia, vou estudar matemática. Vai para o INPA, se prepara. Veja que o INPA agora começa a ter um papel fundamental, tá, de preparação. Prepara o Manfredo para ir para os Estados Unidos, faz o doutorado lá, volta ao Brasil, e quando o Manfredo volta ao Brasil, quando eu falei do Elon, ele trabalha um tempo na UNB, depois entra no INPA. Então veja que começa a formar núcleos. Né? Eu não falei do Elon, mas não sei se vocês viram, o Elon trabalhou na UNB, trabalhou na Federal do Ceará. Então você começa a formar núcleos de pesquisa já. O Dijário Guedes, aluno do Maurício Peixoto, durante a graduação, assim, foi ele que, vamos dizer assim, o orientador de iniciação científica, vamos dizer de certa forma. Foi ele que iniciou o Dijário na matemática. Dijário, ele é professor da Unicamp, para quem não conhece, um grande nome na matemática, em EDP. Tá? Jacó Palles. A história da matemática agora muda a partir desse nome. Tá? Por isso que eu quis passar rápido. Lembra que eu falei que o Maurício falou, não, meu filho, eu só queria um local para estudar matemática, não queria mais nada. O Jacó é diferente. O Jacó, ele pensou lá longe. Ó. Tem um trecho na entrevista dele que ele fala o seguinte, quando ele fez doutorado com Ismael,
e Ismael tinha acabado de ganhar a Fields, tá? Quando ele fez o doutorado com Ismael. Ele falou assim, ele teve proposta para ficar nos Estados Unidos, mas resolveu vir ao Brasil, voltar para o Brasil, para trabalhar no INPA. E ele falou para o seguinte para os amigos deles, olha, vou voltar ao Brasil e lá a gente vai criar, vamos dizer, criar, consolidar, assim, já estava criado o INPA, o maior instituto de matemática da América Latina, quiçá um dos maiores institutos do mundo. Os amigos dele riram dele na época. Mas ele já veio com a visão lá na frente. Ó. Tá? O Jacó, só para ter uma ideia do nível do Jacó, orientou nada menos que 41 trabalhos de doutorado. Isso é muita gente. Tá? Muita gente. Para quem diz assim, 41, se orientar 41 doutorados numa carreira é muito. Tem a Cat, que foi a primeira aluna, primeira mulher a terminar o doutorado, concluir, desculpa, a ter o título de doutor em matemática pelo INPA. Ela foi aluna do Manfredo. Falei certo? Isso. Aluno do Manfredo. E hoje trabalho na UNB, tá? Então veja que começa assim, os primeiros alunos do INPA saem o quê? O UNB, passa pelo Ceará. Então, esses centros são os centros mais antigos em pesquisa em matemática no Brasil. Por isso que eu estou chamando esses centros. E aqui agora nós temos dois nomes importantes da matemática brasileira. O Wellington de Mello e Ricardo Magnier. Vou falar um pouquinho sobre Ricardo Magnier. Ricardo Magnier, veja só, pessoal. Eu falei muito do Leopoldo, né? O Ricardo Magnier, junto com o Leopoldo, assim, ele é uruguaio. Mas assim, a gente considera matemático brasileiro porque ele fez a carreira de matemática no Brasil. A formação foi no Brasil. Ele foi, no século XX, matemático brasileiro nesse sentido, tá? Formação matemática do Brasil, foi um dos maiores, junto com o Leopoldo. Por quê? Só para vocês entenderem o nível do Ricardo Magnier, tá? Porque esses caras que são assim, tops, eles têm uma personalidade bem interessante. A história é a seguinte. Jacó tinha voltado, já era professor do INPA. Tá? Jacó era jovem, mas já era reconhecido, já tem trabalhos com o Ismael e tal. Aí o Ricardo Magnier, uruguaio, está lá no Uruguai, escreve uma carta para o Jacó. E a carta diz o seguinte: prezado professor Jacó, sabe aquelas 5 conjecturas que o senhor fez junto com o Ismael? Para quem não sabe, abrindo parênteses, conjecturas é o seguinte: quando o matemático tem indícios que determinado teorema é verdade, mas ele não sabe provar ainda, então ele desconjectura. Tá? Aí, voltando. Sabe aquelas 5 conjecturas que o senhor fez com o Ismael? Ismael, pessoal, medalha Fields, tá? Provei todas. Porém, só mostro as respostas se o senhor me aceitar como seu aluno de doutorado. Essa foi a carta que ele mandou para o Jacó. Veja a ousadia, tá? Um jovenzinho lá no interior do Uruguai escreve para um matemático renomado, o Jacó já era renomado na época, dizendo que provou as conjecturas que Jacó tinha feito com Ismael, que era o medalhista Fields da época, e disse que não vou mostrar a resposta não, só se me aceitar como aluno. Segundo o Jacó, quando ele olhou aquilo ali, ele duvidou que ele tivesse provado, né? Porém, pela forma que ele escreveu matematicamente, enunciou os teoremas e tal, não, esse cara acho que tem futuro, vamos trazer ele aqui. Ele pagou para ver. Tá? Pagou para ver. Trouxe o Ricardo Magnier, só que, segundo o Jacó, ele não tinha provado, não, estava errada a prova. Tá? Ele só conseguiu provar a conjectura alguns anos depois. Tá? Ele não tinha provado. Mas foi muito audacioso, para entender o nível do Magnier. Jovem já tinha audácia. Tá? Veja só, vou fechar esse primeiro ciclo aqui. Tá? Desenvolvimento a passos largos. Agora vamos para o segundo ciclo. Consolidação da matemática. Da pesquisa em matemática. Fatos importantes dessa época. Agora começa uma sequência de brasileiros da palestra no ICM. Tem o Paul, da PUC-Rio, palestra do ICM 82. Ricardo Magnier, vai para o ICM 86. Camacho, César Camacho, ICM 90. Magnier, novamente. Marcelo Viana, ICM 94. Pessoal, isso aqui mostra que esse pessoal já estava fazendo matemática de ponta. Basicamente, a gente está vendo o seguinte: ó, cada ICM, a partir de 81, tinha pelo menos um brasileiro. Um brasileiro quer dizer, tá? Um pesquisador que fazia pesquisa em matemática no Brasil, não sendo brasileiro. Tá? E agora, botei em negrito ali, tá? 98, Marcelo Viana é plenarista. Veja só, tem uma diferença entre palestrante convidado e plenarista. Qual é a diferença? Palestrante convidado, você vai falar apenas para aqueles pesquisadores que são da sua área. Por exemplo, eu sou de geometria, vou chegar lá, vou falar apenas para meus colegas que estudam geometria. Plenarista, não. Plenarista, você vai falar para um público de aproximadamente de 3 a 4 mil matemáticos e dizer assim: pessoal, o norte a ser seguido agora é esse. Essa é a nossa direção. Então, por isso que eu botei em negrito ali. Então, Marcelo Viana foi o primeiro brasileiro a ser plenarista.
do ICM. Tá? E até agora temos o Henrique Pujal, plenarista do ICM, e em 2005 o Brasil passa para o grupo 4. Tá? Esse período é o período que eu chamo de consolidação, já está no nível já razoável, vamos dizer assim, um nível muito top. Agora, algumas observações. Tá? Ricardo Magné deveria ter ganhado a Fields 86. Pessoal, acho que todo mundo sabe o que é a Fields aqui que estou falando, né? Medalha Fields que o Arthur Ávila ganhou, tal, ficou famosão aí. A Fields é assim, pessoal, olha. Quem ganha a Fields, com certeza merece, tá? Agora, quem merece, não necessariamente ganha a Fields. Tá claro? Todo mundo entendeu o que eu quero dizer. Por quê? Para você ganhar a Fields, só para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Tem a União Internacional de Matemáticos. Aí tem a diretoria. A diretoria vai escolher um comitê que vai ser responsável pela organização do ICM e esse comitê vai escolher o grupo responsável pela escolha da Fields. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Matemática é um troço muito específico. Eu não entendo o que o Verdério faz, o Verdério não entende o que eu faço. Eu só consigo entender aquilo que é da minha área. Então, quem é responsável pela escolha do comitê, de certa forma, tem uma grande uma interferência muito forte em quem vai ser o vencedor da Fields. Porque eu só consigo apreciar a relevância de um trabalho da minha área. É muito difícil apreciar um trabalho de outra área. Tá? Então, você entende como é que funciona essa coisa. Só que, em 86, que é uma frase do Marcelo Viana que é muito interessante. Na época, o Brasil era um país periférico e se comportou como um país periférico. Ficamos sentados, torcendo para que alguém propusesse o nome dele. O Brasil não fez força política, tá? Não, eu quero alguém no comitê que entenda de sistema dinâmico para poder valorizar o trabalho do Magné. Simplesmente assim, ó, o pessoal pensou assim, o pessoal do INPA na época, começando o negócio, o cara publicou artigo pra caramba, um dos melhores pesquisadores da época, eles vão achar o nome dele. Não, não é bem assim, tá? Você tem que ter alguém lá para puxar o nome, ó. Alguém vai lá, puxa o nome e propõe, esse nome eu quero. Aí, vamos continuar mais um pouco. Em 2002, Marcelo Viana quase ganhou a Fields. Agora, o Brasil já estava mais esperto, vamos dizer assim, né? Estava calejado. O Jacó, nessa época, era presidente da União Internacional. Aí foi o que o Jacó fez. Colocou no comitê de escolha da Fields alguém de sistemas dinâmicos. Tá? Então, o que se esperava? Que o Marcelo ganhasse. Resposta do Jacó. Para ser elegante, digo apenas que a escolha de 2000, tá? Não foi clara. Porque o Marcelo realmente merecia ganhar. Então, veja só, eu coloquei alguém lá para dar medalha, assim, chamar o nome do Marcelo e o cara foi lá e não chamou o nome do Marcelo. Então, veja, tem que ter uma força política muito forte. Vamos continuar um pouquinho mais. Tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Agora, chegada ao topo. Vamos ver o que aconteceu nesse período. 2005 a 2018. Tá? Em 2010, Arthur é plenarista. Já está em outro nível já, tá? Plenarista convidado. Em 2014, Kodai é plenarista convidado. E temos alguns palestrantes. Tem o Mikhail Belolipetsky, o Gugu e o Vladas. Tá? Em 2014, Arthur ganha a medalha Fields. Veja que a gente já passou para o nível, tivemos 2 plenaristas. E agora, por que Arthur ganhou a Fields? Tá? Por que Arthur ganhou a medalha? A matemática brasileira tem tomado 2 porradas já, né? Não podia tomar uma terceira. Como é que foi a escolha do comitê agora, tá? Vamos lá. Aí Jacó pensou o seguinte, dessa vez nós vamos levar. Ninguém tira não agora. Escolha do comitê. Em 2002, ele tem colocado alguém do sistema dinâmico, né? Vamos dizer, alguém neutro. Dessa vez não. Sabe quem ele colocou no comitê? O Wellington de Mello, orientador de doutorado do Arthur. Dessa vez não escapa, era mais ou menos assim, tá? Então ele chega assim, não, agora, então, mais ou menos vai sair. Então, beleza, ó, agora não vai escapar. Vamos colocar o Wellington lá. Para poder puxar o nome do Arthur, entendeu? Porque, pessoal, a matemática tem diversas áreas, tem muita gente interessada em ganhar Fields, então não é fácil, entendeu? Então tem que colocar alguém mesmo com vontade lá, para chegar com unhas e dentes. Não, esse cara tem que vencer, porque o trabalho dele é muito bom. Então, veja só, a medalha do Arthur não é só do Arthur. A medalha do Arthur começou lá com o Peixoto, que o Peixoto vem e forma o Jacó, que eu não falei, mas o Jacó se preparou no INPA. Aí o Jacó vem e forma o Ricardo leva a matemática para o grupo 2, 3, vem o Marcelo, que leva para o grupo 4,
o Brasil está calejado, tem força política dentro da União, consegue botar o Arthur lá dentro. Tá? A medalha do Arthur não é só do Arthur. Por que é importante ser do grupo 4, do grupo 5? Você acha que alguém do grupo 1, um matemático que faça matemática num país de grupo 1, vai ganhar a medalha Fields? Jamais. Não tem força política. Então, estar no grupo 5 é um número, lógico, é importante, porque assim, matemática, pessoal, é um bicho que é muito vaidoso. É como eu falei antes, o prazer dele é ser reconhecido pelos camaradas. Esse é o prazer do matemático. Então, assim, a medalha do Arthur é um reconhecimento de todo mundo. Então, estar no grupo 5 significa que nós somos respeitados. Nós agora somos da primeira divisão. É mais ou menos isso, é questão de respeito. Pense em jogador de futebol. Alguém está jogando no Coxa, na primeira proposta que receber de um time da primeira divisão, ele vai. O cara não quer jogar na segunda divisão, quer jogar na primeira. É uma questão psicológica, entendeu? Eu quero jogar no time de primeira divisão, porque se eu jogo no time de primeira divisão, eu me sinto Neymar, estou jogando na primeira divisão. Eu posso ser um perna de pau, mas se eu estou lá no Real Madrid, mesmo ter o quinto goleiro do Real Madrid, você se sente bem, sou o quinto goleiro do Real Madrid. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, nós somos no grupo 5, pessoal, mas assim, do ponto de vista, assim, matematicamente está bom, mas a nossa estrutura está muito aquém, tá? Da Alemanha, França, Estados Unidos, tá? Nós estamos lá somos grupo 5, mas grupo 5. Por méritos, mas do ponto de estrutura, nós estamos aquém. Tá? Agora, veja só, faça também o que aconteceram agora, nesse período, tá? Participação do ICM em 2018. Antes era brasileiros aqui, pessoas que fazem matemática do Brasil. Antes era 1, 2, quanto tínhamos era 2. Aqui, ó, esse ano. E mais ainda, se vocês observarem, antes eram mais ou menos só professores do IMPA. A menos do Paul, que era professor da PUC, todos os anteriores eram professores do IMPA. Veja quanto a matemática brasileira agora está diversificada. Diversificada em áreas, porque se lembrarem um pouquinho, os nomes que eu falei eram basicamente todos os sistemas dinâmicos planaristas, exceto um ou outro. E agora temos IMPA, USP, FRJ, USP, Santa Catarina, Federal Fluminense, PUC-Rio, FRJ, Unicamp, São Paulo, a USP. Então, isso mostra a força que a matemática brasileira está hoje. Não está concentrada apenas no IMPA. Nós temos agora centros fortes espalhados pelo Brasil. Tá? Então, isso mostra um pouquinho por que nós passamos para o grupo 5. Nós estamos mais amadurecidos. Tá? E agora, só um pouquinho, veja só, pessoal. Nós não passamos para o grupo 5 à toa, né? Se você quer chegar no grupo 5, você precisa produzir muita pesquisa em matemática. Se você quer produzir pesquisa em matemática, a profissão de pesquisador de matemática tem que ser atraente. Para você pegar os melhores para poder fazer pesquisa boa. Para a profissão ser atraente, você precisa... Olha só, para você ser pesquisador de matemática, você tem que acabar a graduação e ficar no mínimo mais 6 anos. A pessoa tem que se propor a fazer isso. E você só faz isso se você tiver garantia que lá na frente, lá eu vou ficar 6 anos, mas eu vou ter um emprego lá na frente. Tá? Então, o Brasil cresceu nesse período, assim, 2005 a 2018, aliado a uma certa política de expansão muito forte das universidades. Se vocês observarem nesse gráfico aqui, vamos olhar ali em 2000, programas de pós-graduação. Nós tínhamos 15 mestrados no Brasil. Em 2015 temos 30. Programas de doutorado, tínhamos 28. Em 2015 temos 57. Isso significa... se você está aumentando os programas de doutorado, você precisa de professores para lá. Se você precisa de professores, você precisa ter vagas nas universidades. Então, assim, o Brasil cresceu, como eu falei. Nesse período teve uma coisa muito boa. Brasil, derivada positiva, crescimento. A Europa, derivada negativa. Então, foi muito fácil atrair estrangeiros para cá. Aliado com a política de governo interna, de expansão das universidades. Um outro número que é bem interessante também é o número de professores envolvidos em programas de pós-graduação. Em 2007, nós tínhamos 704. Hoje, temos 1.200. Então, se você quer manter uma pesquisa forte, você tem que ter muita gente produzindo ali. Tá? Então, veja que assim, teve um crescimento forte no Brasil, mas não é simplesmente assim, de repente, vamos lá, todo mundo agora começou a publicar artigo, o Brasil é o melhor do mundo. Não é assim. Tem uma preparação, tem um incentivo de governo forte. Você tem que incentivar um aluno de graduação hoje, assim, olha, vale a pena você arriscar na carreira de ser pesquisador em matemática. Porque você vai ter certeza, de certa forma, alguma certeza, que pelo menos um emprego, pelo menos, você vai ter. Porque é muito atrativo. Se você acaba um curso de graduação, vai fazer concurso em qualquer outra área e passa. Porque vai ficar mais 6 anos só ali, todo fim de semana estudando, me privando de muitas coisas. Precisa de um incentivo forte. Tá? Então, a história da matemática
não está isolada do universo. Tá? É isso que eu queria falar. Aqui, ó, as referências, eu queria chamar a atenção dessa referência aqui, ó, que é muito boa, quem tiver interesse. Cadê ele? Clóvis, da Silva Clóvis. Esse é um professor Ele é professor aposentado da Federal do Paraná. Não conhecia ele, conheci quando comecei a fazer pesquisas. Ele tem um livro muito bom, mas excelente. Custa R$18. Então, eu não estou recebendo nada por ele, não, né? Tá? Não estou ganhando nada por comissão, não. É porque o livro é muito bom. Então, quem tiver interesse, busca esse nome aqui, Clóvis, da Silva Clóvis Pereira. Tá? O livro dele foi publicado pela UEL. Então, eu sei que teve a feira de livros a semana passada lá, e estava o livro lá. Se você for na Saraiva, o livro custa R$70. Se você pegar a edição publicada pela UEL, custa R$18,50. Tá? Então, muito obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Roberto? Bem, Roberto, tudo bem o som? Dá para ouvir? Obrigado por você ter vindo, tá? Legal, gostei da sua apresentação. Eu só fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Quando você foi citando vários matemáticos brasileiros, grande parte deles é do Nordeste brasileiro, alguns do Ceará, alguns do Pernambuco. Tem algum fato político, ou, sei lá, social, alguma coisa assim que você pesquisou, ou viu alguma coisa assim sobre isso? Não, Maria Laura. Acho que é Maria Laura. A Maria Laura. É de Santana do Livramento. Veja só. Agora é uma opinião minha, tá? Então, deixa bem claro, opinião minha. Estou dando um ok para a câmera lá. Eu acho assim, essa primeira geração, a geração Peixoto e Narbe, né? Foi a geração assim, que realmente começou a fundar a INPA, começou a ter força política. O Peixoto, eu não falei, mas o pai dele foi governador do Ceará. Só que na época da Revolução de Getúlio, o pai dele foi cassado, foi proibido, o pai dele era advogado também, foi proibido de exercer a profissão de advogado, foi perseguido por Getúlio, e nisso ele veio para o Rio. Então, agora, opinião minha, eu acho assim, o fato dos primeiros, tá, o Peixoto, Ceará, Narbe, Pernambuco, com Narbe de Pernambuco. Tá? Eu acho que como esse grupo, eles têm uma certa influência política. Então, acho que isso favoreceu aos primeiros vindo de lá. Porque se você observar também, que eu não falei detalhe, assim, o Peixoto formou, assim, o Narbe foi para Pernambuco, assim que ele voltou. Então, já consolidou um núcleo de pesquisa em Pernambuco. O Elon, assim que ele voltou, que veio lá do Nordeste também, ele já consolidou grupos de pesquisa no Ceará, na UNB. Então, acho assim, o fato de ser os primeiros vieram do Nordeste, então é natural que quando eles voltam um pesquisador, fortalecer os primeiros centros lá. Essa é a minha interpretação, entendeu? Porque devido à influência política deles lá. Porque precisando força política, né? Para você convencer as pessoas, olha, vale a pena contratar um professor de matemática, vai lá, contrata. Imagina, se hoje ninguém entende nada de matemática, no ponto de vista técnico, eu quero dizer, tá? Você chega com um projeto lá em álgebra, no CNPq, e chega alguém com um projeto lá em biologia, não estou criticando ninguém de biologia, tá? O cara vai falar das plantas lá na Amazônia, que está ficando em extinção. Lógico que a pessoa vai entender, não, esse projeto é muito bom, eu entendo que as plantas estão ficando em extinção, vou dar dinheiro para ele. Você chega e fala, vou provar que um grupo tem um resolvente, isso aqui, peraí, que é isso? Entendeu? Então é meio difícil, entendeu? Então, para você convencer alguém que o seu projeto... Porque, pessoal, é assim, ó, você tem X dinheiro para 30 áreas, entendeu? Cada um brigando ali, entendeu? Pra você convencer que sua área é tão importante quanto a outra, para alguém que não entende nada da sua área, é meio complicado. E esse pessoal teve muita força política para entrar no CNPq. Eu não falei, por exemplo, mas o Narbe, Narbe e o Peixoto, no começo, lá, quando surgiu o CNPq, ele estava nas comissões do CNPq, tá? Nas comissões de pesquisa do CNPq. Então, de certa forma, isso favoreceu. Assim, as pessoas que começaram a tomar a decisão do CNPq eram pessoas matemáticas. E jogava dinheiro para o Nordeste por causa disso, eu imagino. Tá? Alguém mais algum comentário? Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos pela presença.